e Exílio, né? Memória e Exílio. Ele é dirigido pela professora Berenice Bento, professora da UNB, que foi a diretora desse curta-metragem. E nós teremos, em seguida, o debate que terá a participação do embaixador da República Árabe Sarauí, no Brasil, Emboerik Ahmed, e também da professora Ângela Facundo. E, além disso, em seguida, as pessoas que estão conosco aqui nos acompanhando poderão fazer as suas participações. Mas eu passo diretamente a palavra para a professora que dirigiu esse filme, esse curta-metragem, que é a professora Berenice Bento. Muito boa noite, professora. Tem a palavra. Muito boa noite a todas, a todos que estão nos assistindo. Agradeço imensamente a presença de quem está nos assistindo, a associação, né, que tem sido feito um trabalho maravilhoso na divulgação da luta do povo saharaui, né? Agradeço muito ao embaixador Emboerik Ahmed por estar conosco esta noite, né? Na última vez esteve com a gente também, conversando. A minha querida amiga Ângela, professora da UFRN, que eu não vejo há tanto tempo, matando um pouquinho a saudade aqui, né? E, claro, a presidente da associação, a querida Maninha, né? Eu queria comentar muito rapidamente, primeiro dizer que esse curta, que são um curta de 13 minutos, ele não é nem de longe algo profissional, de alguém que entenda de cinema, de alguém que esteja... Não, de jeito nenhum, é algo artesanal, né? Eu não sou profissional, não conheço bem essa linguagem, mas, de fato, o que me motivou a produzir esse curta foi o desejo tremendo de construir outras linguagens que tivesse a possibilidade de alcançar públicos maiores, que não fosse um artigo científico. Sem dúvida, o artigo é muito importante, né? Já fiz um artigo. E daí o esforço, quando eu fiz a exposição fotográfica, que está na minha página, berenicebento.com, uma exposição fotográfica, né? E aqui, esse curta, que é um curta, na verdade, que tem não é um documentário, né? Porque, na verdade, mas é, obviamente, uma leitura bastante indiciocrática, bastante subjetiva, de uma pessoa que se pergunta o tempo inteiro como a vida é possível ali, um lugar de uma impossibilidade de existência, né? E que, no entanto, a vida acontece, a vida ela se produz e se reproduz com tremenda precariedade. Eu gostaria de chamar a atenção que esse curta, na verdade, ele pega uma parte, eu suponho que o embaixador vai discutir isso, vai trazer isso para a gente, né, o que é a realidade da diáspora saharaui, né, apenas uma parte da história da diáspora, né, que são os campos de refugiados localizados no deserto, na parte da Argélia, né? Tem outra parte que está sob a ocupação colonial, uma outra parte que está no território liberado, né, pela Frente Polisária, representante política do povo saharaui, e uma outra parte que está espalhada pelo mundo. Então, entendo que o que eu fiz foi, a partir dessa viagem que eu fiz, fiquei 8 dias no campo, é uma pequena parte de uma história muito maior e bastante fragmentada. Então, mais uma vez, agradecer imensamente essa possibilidade de apresentar esse trabalho e discutir com meus companheiros e minhas companheiras tão queridas e tão queridos. Obrigada. Muito bem, vamos à exibição, então, do curta-metragem, por favor. Tenório, no comando. Está sem som. Está sem som, desculpa, é porque está sem som.
Poderia recomeçar, por favor, Tenório, Said? Espaço imaginado de purgação, pena, perambulação. Uma mistura de narrativas bíblicas e contos fantásticos. Assim eu imaginava este espaço. A vida só seria possível pela condição nômade. Jamais um povo poderia viver fixando-se no deserto. Depois de conhecer os exilados e as exiladas saharauis, que vivem espalhados em gigantescos campos de refugiados no Saara, a certeza da impossibilidade da vida humana no deserto ainda me persegue. Já era final da tarde. No carro, as primeiras imagens do campo. As silhuetas das casas pequenas, das tendas, passavam diante de mim como vultos. Fiquei hospedada na casa da família Buyema, que está nos campos desde 1975. Foi neste ano que se iniciou a diáspora saharaui. Assim como a família Buyema, milhares cruzaram o deserto para fugir dos bombardeios de Marrocos e da Mauritânia. A Argélia concedeu o asilo político. O Saara Ocidental foi colonizado pela Espanha até 1975. Quando a Espanha saiu do território, Marrocos e Mauritânia se apresentaram como donas daquelas terras. Por um longo tempo, o povo saharaui travou uma guerra por não se reconhecer nessas duas identidades nacionais. A Mauritânia foi derrotada pelos combatentes da Frente Polisário, representante política do povo saharaui. Para separar as famílias que vivem nos campos daquelas que estão nos territórios ocupados, Marrocos construiu um muro de 2.720 quilômetros, o equivalente à distância entre as cidades de Brasília a Porto Alegre, e espalhou incontáveis minas subterrâneas nas cercanias do muro. Em 1991, após o cessar-fogo firmado por Marrocos e pela Frente Polisário, a ONU criou a Missão das Nações Unidas para o referendo do Saara Ocidental. O objetivo principal desta missão seria supervisionar o referendo em que o povo saharaui iria decidir pela anexação ao Reino de Marrocos ou pela organização de um Estado soberano. Após 29 anos, o referendo ainda não foi realizado. Entre guerras, cessar-fogo, presença da ONU, os campos de refugiados foram crescendo. Acreditava-se, contou-me o senhor Ibrahim Buyema, que logo a guerra acabaria e que todos voltariam para suas casas. Os anos se passaram, os campos cresceram. Agora, são 5 campos que abrigam quase 200.000 pessoas. Gerações nasceram sobre as tendas, parentes foram enterrados, e o dia de voltar para casa ainda não chegou. A precariedade da vida nos campos não pode ser definida apenas como uma falta, como se fosse uma crise conjuntural. Campo de refugiado é, antes de tudo, um lugar provisório, de espera, um entre-lugar, um entre-tempo. Não tem empregos nos campos. A maioria dos refugiados tem enfermidades crônicas e muitos têm sequelas da guerra. A alimentação é de baixo valor nutricional, o que provoca altos índices de anemia aguda e crônica. As diarreias também são frequentes devido à péssima qualidade da água, que é armazenada em recipientes de lona. Assim, o cotidiano no campo é marcado por confrontos permanentes com condições extremas. Na última semana de fevereiro, os campos têm a presença mais notável de ativistas internacionalistas de várias partes do mundo. Em demonstração de solidariedade, atletas fazem a Maratona do Deserto. No dia 27 de fevereiro, comemora-se a Festa Nacional. Foi neste dia, em 1976, que a Frente Polisário proclamou do exílio a República Árabe Saharaui Democrática. A celebração da festa é um ato político.
Autoridades nacionais e internacionais reafirmam a determinação em seguir lutando pelo fim da ocupação marroquina e pelo reconhecimento internacional do seu Estado. Entre discursos, desfiles, músicas, a presença das crianças me produz sensações contraditórias. As crianças são a garantia da continuidade, da memória fazendo-se carne, sonhos, resistência. Ao mesmo tempo, o sentimento de tristeza e indignação me atravessam. Muitas terão que deixar suas famílias, suas raimas, a tradicional tenda saharaui para tentar sobreviver e mandar dinheiro para seus familiares. Na casa que me recebeu, dos 7 filhos, 4 vivem fora dos campos, sendo 3 homens e uma mulher. Um deles foi estudar em Cuba quando tinha apenas 10 anos. Voltou para sua Raima 13 anos depois. Uma das filhas também teve que deixar o campo. Sua filhinha ficou aos cuidados das irmãs que seguem vivendo nos campos. Já se passaram 3 anos sem reencontros, sem abraços. Visitei escolas, conversei com autoridades da Frente Polisário, conheci o depósito onde são guardados os mantimentos distribuídos às famílias. Comecei a ter pistas para responder à pergunta: como é possível a vida no deserto? Inicialmente, pode-se imaginar que a ajuda internacional seria a explicação. Sem dúvida, o apoio material torna a reprodução da vida, ainda que precária, possível. A primeira pista está na forma como os refugiados e as refugiadas se organizam. Os campos têm uma sólida auto-organização política. Cada um dos campos funciona como uma província e elege um governador ou uma governadora. Os nomes das províncias são os mesmos das cidades do Saara Ocidental, hoje sob ocupação colonial marroquina. São elas Laayoune, Alzerd, Ismara, Dakhla, Burrador e Raboni, onde está a sede político-administrativa da Frente Polisário. Essa estratégia de nomeação é um mecanismo para aproximar simbolicamente as populações separadas pelo muro e para fazer com que os mais jovens tenham um sentimento de identificação com o seu povo, que vive sob a ocupação colonial marroquina. A segunda pista para explicar a vida no exílio desértico estava diante dos meus olhos. Foi no espaço da casa, compartilhando o chá, o cuscuz e a carne de camelo, que vi a exuberância da cultura deste povo. Em algumas noites nos reuníamos para escutar música e dançar. As mulheres da família Buyema e algumas convidadas tentavam me ensinar sua dança tradicional. Por que esconder o rosto? Perguntei. Para aumentar o mistério, respondeu a jovem, enquanto escondia o rosto com sua melfa, a tradicional veste feminina saharaui. A sedução e a graça parece que não estão em mostrar tudo, no excesso de visibilidade dos corpos, mas em fazer um jogo sutil de mostrar e esconder. Uma das filhas da família Buyema estava radiante. As renas que cobriam suas mãos eram um sinal de que seu marido estava em casa, depois de um longo período de ausência. A terceira pista está na força das mulheres saharauis. São as mulheres, principalmente, que asseguram a produção e a reprodução da vida nos campos. E no princípio da história da diáspora saharaui estava a mulher. O verbo é mulher. Elas levantaram as tendas, construíram escolas, alimentaram os filhos, as filhas, choraram pelos
parentes perdidos na guerra. As mulheres têm aumentado a participação e o poder de decisão. Mas as filhas e os filhos nascem. E como educá-las? Yo no puedo hacer esto, no puedo, digamos, ser elegida. Porque no puedo tener éxito. Este miedo del fracaso es una barra entre muchas mujeres para conseguir. Dos campos. As mulheres seguem lutando pelo direito à autodeterminação do seu povo e, simultaneamente, fazem suas lutas internas em sua sociedade. Elas não estão esperando o dia da vitória para começarem a transformar as Pois bem, parabéns a Berenice, um filme que em 13 minutos passa muita informação relevante, decisiva, para se entender essa causa necessária de ser apoiada por toda a comunidade internacional. Meus parabéns, Berenice, por esse filme Saharaui, Memória e Exílio. Vamos passar a palavra, então, agora para o embaixador em Boerik, Ahmed, para nos dar a sua visão sobre o momento atual da luta pela independência, pelo reconhecimento da causa da República Árabe de Saharaui. Por favor, embaixador em Boerik. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria, em primeiro lugar, fazer felicitação a Berenice. Eu acho que esse documentário é uma síntese muito completa da situação nos campos de refugiados saharauis. O documento planteia perguntas. Eu falo também qual é o crime. Qual é o crime do povo saharaui? O crime do povo saharaui, o único crime do povo saharaui é a luta por a liberdade, a luta por a independência. Isso não é um crime, isso é um direito.
mas en esta confrontación el derecho para los enemigos de la causa saharaui es un crimen. A situación nos campos de refugiados ha mudado muito do início hasta ahora. A situação é totalmente diferente em quanto às condições materiais. Em 75, 76, mais hasta 80, a situação material é uma situação muito difícil, muito difícil. Mas era uma situação em um contexto não só uma situação de necessidade material, mas em um contexto de uma guerra brutal contra esta dupla agressão de Marrocos e de Mauritânia. E isso dificultava aún mais a situação. Você falou do governo espanhol, do governo mauritano, do governo marroquino, mas eu gostaria de destacar também a grande colaboração do governo espanhol na entrega do território. O governo espanhol não saiu do território e depois entrou Marrocos, Mauritânia, não é exatamente assim. É uma venda do território, é uma venda de todo o povo saharaui. É uma venda a estes dois países agressores. A Espanha é a potência administradora, mas a potência administradora não pode ceder e não pode vender tampouco o território colonial. Agora mesmo Espanha, a Nações Unidas a potência administradora do território, porque as Nações Unidas falam de que o povo saharaui ainda não expressou o direito à autodeterminação. Eu tenho uma visão especial com respeito ao direito à autodeterminação, mas o marco das Nações Unidas falam com toda claridade que a Espanha é a potência administradora. Mas o que quero eu señalar é a grande traição, a colaboração consciente da administração espanhola, intento de genocídio e etnocídio, e mesmo epistemicídio da sociedade e da cultura saharaui. Isto é uma coisa muito importante. A doutora Berenice menciona diversos fatores que podem explicar a resistência popular do Sahara. Mais que a resistência popular, a possibilidade, como é possível a vida dos campamentos. Ela fala questões materiais e fala outro tipo de questões. Eu acho que é muito importante a questão material. A gente come todos os dias. Mas penso que se a situação material é importante, há outras questões são muito mais importantes e mais decisivas para a possibilidade de vivência, de viver nos campos de refugiados saharaui. Os campos, eu quero señalar que os campos saharauis de refugiados, você não pode mirar do prisma da concepção dos campamentos clássicos de refugiados, não, é outra coisa diferente. Eu acho que a professora, a doutora Berenice, estuvo nos campos e viu que não é uma população esperando ajuda humanitária internacional, é outra questão. Há outras questões, outras implicações. É verdade que os campos de refugiados estão no centro vital da resistência saharaui contra a ocupação e também a base de retaguarda a política de educação e também a solução administrativa de toda a problemática da população saharaui. Isto é muito importante para nós. Mas, entanto, acho que os elementos fundamentais que explicam esta resistência no espaço físico, como os campos tão adversos, é a questão da identidade saharaui. A identidade saharaui como povo. Esse é fator fundamental, não é uma questão que
a organización política del Frente Polisario creó. No, no es verdad. Ahí esta identidad saharaui crea el Polisario no crea identidad crea el Polisario, como antes creó otros movimientos de liberación. Perdón. Y estos campamentos, en esta concepción, estos campamentos es un escudo contra también la invasión. Você falou del muro en el Sahara Occidental. Después podemos hablar de por qué el muro y todo lo demás. Pero el muro inicialmente no es un intento marroquí de dividir a la sociedad saharaui. El muro divide a la sociedad saharaui, mas el muro es una demostración práctica de imposibilidad militar do Marroco de vencer a Frente Polisario. Ante la imposibilidad de imponer una solución militar, Marruecos hace este muro, con los dineros de Saudí, con experiencia israelí, con armamento de la OTAN. Es una gran cosa, pero no es una cosa indestructible. La propia historia demostró todo esto. En el Sahara Occidental existe un pueblo pequeño, es verdad, un pueblo pequeño, más un pueblo con una gran conciencia de pertenencia, de control sobre un espacio territorial, y que nunca estuvo encuadrada en ningún otro estado, ni Marruecos ni Mauritania. No es verdad eso. Y la gente, para acercarse al problema saharaui, tiene también que saber una cosa. O Marruecos es un factor de inestabilidad política en la región. Marruecos fala que el Sahara es de Marruecos. Fala que toda Mauritania es de Marruecos. Fala que la parte occidental de Algeria es de Marruecos. Y la zona norte de Mali es de Marruecos. Falamos de 5 veces el espacio territorial de Marruecos. Marruecos es un factor de inestabilidad. Esto es muy importante, porque Marruecos agredió el Sahara, ocupó parte del territorio saharaui. Algeria tuvo una guerra terrible, de 1 millón de muertos contra Francia, que terminó en 62. Marruecos atacó a Argelia en el año 63. Es terrible, una situación terrible. Mauritania adquirió la independencia en 1960. Marruecos no reconoce a Mauritania hasta 1969. Y la cuestión de Mali es porque está muy lejos físicamente, más las reivindicaciones territoriales están ahí. La cuestión de la identidad saharaui es una cuestión muy importante, porque yo acho que un pueblo tan pequeño como el pueblo saharaui, demográficamente, falo de la democracia, ha podido resistir al colonialismo español, a la penetración mauritana, a la penetración marroquí, a la intervención francesa. También Francia intervino con la aviación desde Senegal contra el pueblo saharaui. Estos son muchos enemigos, mas todos estos enemigos demuestran también la fuerza del nacionalismo saharaui. Yo acho que todos estos factores necesitaban un factor también después, que es factor de cómo encuadrar políticamente esta energía del pueblo saharaui, cómo encauzar estos sueños del pueblo saharaui. Y eso es la creación del Frente Polisario, Frente Popular para la Liberación de Saguel Hamra y Río de Oro, que no es otra cosa que un instrumento, Por eso, voltando a documentar, yo creo que un documental muy interesante, creo que más que interesante, un documento necesario. Eso es muy importante, un documento necesario, más en Brasil, que no es muy conocida la situación del Sahara Occidental. Eso es importante. Y como eso ahí señala claramente que los campamentos son a base de retaguardia de la resistencia saharaui, que es un elemento de organización, que se organiza vida administrativa en este espacio físico, y usted lo fala también en relación a las crianzas, ¿no? El fortalecimiento de la personalidad saharaui también en las crianzas como garantía del futuro de este país independiente. Por eso yo no queda sino felicitar o parabéns a la doctora Berenice
você falou da questão última do factor de papel da mulher saharaui, é inexplicável. A luta de povos saharaui é inexplicável. Não é possível explicar a luta do povo saharaui sem a participação ativa da mulher. É bom falar com a mulher saharaui porque ela foi a actora neste processo. A governadora Mariam falou algo disto. E ela falou de que eu conosco toda a trajetória desde o ano 75 até agora. E como a mulher saharaui ha impuesto a presença. É verdade que não existe uma paridade agora mesmo. Não existe uma paridade de responsabilidades, mas há uma presença clara da mulher saharaui na administração, nos governadores, na organização política, nos ministérios, e estamos muito orgulhosos disto, mas é uma luta aún pendiente porque é uma luta de larga duração. É uma luta de larga duração, mas, sem lugar a dúvidas, eu tenho um exemplo muito claro da participação efetiva desde o primeiro momento, mas há um caso muito especial, uma companheira, ela morreu, ela organizou toda a sanidade militar, na segunda região militar, desde 75 hasta el 82, ella fue la responsable de toda la sanidad militar y organizó la sanidad militar de una región. Esto para mí es una muestra también de esta participación de la mujer saharaui. Para dejar hablar un poquito también a la doctora Ángela y Beto y demás, le voy a dejar esto aquí, si después podemos hablar mucho más profundamente de la cuestión política. Muito bem, embaixador Mboirik Ahmed, muito obrigado pela sua explanação, explicação. Gostaria de passar agora a palavra para a professora Ângela Facundo, para que expresse as suas impressões e a sua análise sobre o filme e sobre o tema que estamos aqui defendendo, que é a causa da emancipação total, plena, da República Árabe Saharaui, do povo polisário. Por favor, professora Ângela. Boa noite, obrigada, Beto. E eu, queria começar agradecendo o convite da Berenice, né? É uma grande amiga, a gente faz muito tempo que não se encontra, então, como ela falou, que o documentário e a causa saharaui servam para a gente se conectar, né? Um pouquinho. Está sem som. Estão me ouvindo? Eu estou com som. Eu estou escutando, sim. Eu também. Pronto. Normal. Então, posso continuar? Tá. E também queria, agradecer, né, a fala e conhecer o embaixador da Frente Polisário no Brasil, o Mboirik, e eu acho que alguns dos pontos que o Mboirik comentou são alguns, precisamente, dos pontos que eu queria conversar rapidamente, né? Temos pouco tempo, então comentar sobre o exílio, sobre a diáspora, sobre os campos, são temas complicados, longos, assim que eu vou tentar falar um pouquinho sobre o que eu pensei a partir do documentário, né? Do trabalho que fez a Berenice. E quando ela me convidou, ela logo foi falando, não, mas pega leve, né? Eu não sou especialista, eu não sou diretora, eu fiz artesanalmente, né? Então, enfim, eu falo isso porque me impressionou muito o filme, a narrativa do documentário e várias das perguntas que a Berenice se faz, né? Então, é um documentário e ela se pergunta como é possível a vida, né, no deserto? Como é possível que a vida continue acontecendo no deserto, né? E além dessa pergunta, eu pensando no filme, eu falo, mas há um monte de outras perguntas meio retóricas que a gente tem que se fazer com o filme, né? Por exemplo, como que se produz a desimportância de um povo? Como que as pessoas, em termos gerais, conhecem pouquíssimo sobre a causa saharaui, né? Como se cria esse bloqueio informático, como que em pleno 2020 tem
assim, um monte de pessoas no mundo que não sabem o que está acontecendo com as políticas coloniais contemporâneas, por exemplo, né, que se perpetuam na história. Eu estou falando de pessoas próximas, não estou falando apenas de um desconhecimento das pessoas que não têm acesso à informação, ou que não têm conexão à internet. Estou falando dos meus próprios estudantes, de muitos dos meus colegas. Por que a causa saharaui ela não ocupa o lugar fundamental como deveriam ocupar outras causas que também são silenciadas, né? Então, o documentário, quando ele aparece como necessidade de se colocar, de gritar de alguma maneira o que foi visto, ele aparece precisamente como uma evidência desse bloqueio informático, dessa desimportância construída sobre alguns povos e uma amostra, além do mais, de como as grandes potências que se inscrevem nesses processos longos, né, de colonialismo e de imperialismo, elas repetem democracia como um mantra, elas repetem que a nossa forma ideal de organização no mundo planetariamente deve ser o Estado Nacional, ao mesmo tempo que negam a possibilidade de ser um Estado para algumas populações, que negam a possibilidade da reprodução identitária e cultural e material para muitos povos, e ao mesmo tempo que se impõem de maneira completamente contrária ao discurso, inclusive da democracia liberal, para punir os povos que procuram e lutam ativamente pela sua autodeclaração, né, pela sua existência livre em termos plenos, né. Então, uma coisa que eu pensei quando eu vi o documentário, e que reforcei agora, escutando o Emborique, é a participação da Espanha. Quando a gente estuda os mecanismos coloniais da Espanha, né, em geral, do colonialismo ibérico do século XVI, o desterro e o exílio aparecem como mecanismos coloniais de punição política, de castigo. Eles estão expressos nas leis coloniais. As pessoas são desterradas. E esse exílio, essa diáspora que se produz com o desterro, tem, claro, a condena que vem para as pessoas que têm que começar sua errância, né? Sua busca por territórios para conseguir se manterem vivos, mas tem também a contrapartida, que é a apropriação territorial que fazem essas potências coloniais. Elas ficam com o território, elas se fazem maiores, elas exploram esses territórios. E a gente sabe que não é uma exploração que esteja orientada para uma distribuição equitativa da riqueza que é produzida com a exploração dos territórios, né? Um desterro que é feito para o lucro de parcelas mínimas da população que se beneficiam com isso, né? Então, é impossível não pensar, por exemplo, que esse mecanismo do desterro ele está afincado na ideia que entenderam muito bem os governos coloniais, desde os colonialismos do século XVI, mas que perduram até hoje, que se mata um povo não apenas com o extermínio físico direto, como tentaram fazer com os bombardeios de 75, com o povo saharaui, mas também com a produção constante da precarização, né, a precariedade desses povos, precariedade material mesmo, mas também com a negação da sua existência política, né, com a impossibilidade de que um povo exista e tenha sua vida política reconhecida, né? Então, por isso que outra coisa que faz o filme me parece maravilhoso, e a outra coisa que eu queria salientar, e o fato de mostrar de uma maneira muito potente a capacidade de organização política e a capacidade de habitar a terra seca e hostil para albergar o cotidiano e de transformar o refúgio num lar, como falava uma poeta saharaui. São atos de vida, né? São políticas cotidianas de se impor perante a morte e de disputar a existência de um futuro em que as gerações possam existir juntas na sua terra, né? A terra que lhes pertence. Então, o documentário consegue mostrar, e muito claro fala das autoridades, das mulheres que são governadoras, né? Que isso se faz ao mesmo tempo. Não há uma hierarquia fictícia entre o cotidiano e o político. Essa hierarquia fictícia que foi introduzida nas ciências sociais e que a antropologia também contribuiu para produzir
achando que é mais importante a organização política do que a comida que se faz à noite para que todo mundo se mantenha vivo. Ela parece estar, pelo contrário, colocada num nível de paridade, pelo que a Berenice conta no filme, né? É tão importante o cotidiano, a rena nas mãos, o chá, as roupas da festa, como é a organização política, a eleição das governadoras, a eleição e o envio dos representantes diplomáticos, as alianças sociais estratégicas com o PUN, sobre o que seria o domínio do político como superior ao domínio do doméstico, não conseguem explicar o que seria a política de vida de resistência, que entende que tem que conjugar as duas coisas para fazer do deserto um lugar em que a luta permaneça e o futuro, né, a promessa de vida no futuro exista. Então, eu, enfim, queria só colocar isso, não vou me alongar, mas queria reforçar a importância de que a gente procure, mesmo que seja artesanalmente, Berê, mesmo que seja com os meios que a gente tem nas mãos e à mão, a possibilidade de furar esses bloqueios, esses silêncios e a produção da desimportância de tantos outros povos, né? Claramente o do povo saharaui é gritante pelo silêncio imposto sobre a sua história, mas a gente tem muitas outras histórias, né, nesse momento acontecendo no mundo, que são desconhecidas e que nesse desconhecimento é construída a desimportância das vidas que ajudam de alguma maneira que suas mortes não tenham também importância, né? Então, me resta parabenizar o documentário, falar que eu vou ajudar na divulgação e, evidentemente, parabenizar e me solidarizar com a luta corajosa e permanente do povo saharaui. Muito obrigado, professora Ângela Facundo. Antes de passar a palavra ao nosso público, que está aqui convidado pela associação, queria perguntar se a professora Berenice gostaria de fazer alguns comentários sobre as duas falas, do embaixador Embo Eric e também da professora Ângela Facundo, sobre o curta-metragem Sahrawi, Memória e Exílio. Berenice? Eu gostaria de fazer um pequeno comentário, né? Queria mais escutar mesmo, assim, tanto da fala do Emboric quanto da Ângela, em relação ao que você... várias janelas que você vai abrindo na tua fala, sabe, Emboric? A construção do texto foi muito difícil porque, assim, inicialmente o texto ficou com 15 páginas, né? 15 páginas, e eu falava, bom, mas não é isso, né? Não era isso porque, isso eu conversando muito com a pessoa que me ajudou a construir a concepção, encontrar uma palavra, a palavra que em torno dessa palavra eu consegui construir a narrativa, que foi a palavra pertencimento, né? Esse é o que eu gostaria essa palavra que ficava na minha cabeça. Então, por exemplo, a questão, quando você fala assim, só para explicar assim, claro, a Espanha não saiu, um dia falou, vamos sair desse território, né? O muro, tudo que você traz, assim, é fundamental. Só para te dizer o seguinte, eu queria realmente fazer uma coisa pequena, curta, para dar um início de uma conversa, né? E aí, obviamente, foi só para te dizer como que foi o processo de construção. Eu tinha uma longa parte que eu falava das wilayas, né, de como que era a organização política do processo da eleição, do parlamento que estava para acontecer, inclusive, né? A governadora de Alzette tinha uma fala maior, e aí foi chegando, foram mais ou menos, acho que uns 15 ou 20 cortes até chegar nesse formato, né? Mas, então, o que eu queria, na verdade, e é isso mesmo, quer dizer, ligando com a questão que a Ângela traz, que fosse que as minhas perplexidades, que eu tentei elaborar em 13 minutos, né, fosse que eu pudesse compartilhar isso, que essas perplexidades minhas se tornassem também de outras pessoas, né? Como é possível isso? E porque é possível? Na conversa que eu tive com o seu irmão, na escola de cinema, né, que tem uma escola de cinema nos acampamentos, né, nos campos, com uma precariedade tremenda, com muita falta de material, com dificuldade de professores,
ele falava assim, não, a nossa luta é uma luta cultural, né? O que a gente faz? O que a gente está fazendo? Quer dizer, produzir um curta, produzir um documentário, produzir um filme. Dizer que esse povo ele tem algo a ser dito, né? Porque essa, me parece, ser a questão que é negada sistematicamente por Marrocos. Quando o Marrocos faz esse movimento da grande Marrocos, né? De tentar dizer, não, isso é meu, isso me pertence, ele está dizendo o seguinte, bom, que essa gente que está aí é tudo marroquino, na verdade, que não existe essa coisa de uma singularidade tão forte da tua existência que diga, não, nós queremos um lugar no mundo que não é esse que está me oferecendo, nós queremos construir como um Estado, né? E concordo com, então assim, dizer então que foi um longo processo, quer dizer, eu cheguei em fevereiro, né, fiz a montagem, enquanto eu estava montando a exposição, estava correndo em paralelo a ideia desse curta, né, eu também não tinha tanto material, porque eu não tenho muitas fotos, não tinha, né, a ideia, eu não pensei, eu vou fazer um curta, não tinha nada disso, né. Em relação ao que a Ângela fala, só para reforçar isso, que dizer, qual que é a maior violência que eu acho que se pode cometer, né, contra alguém, contra uma pessoa? É dizer que aquilo que ela fala não tem a menor importância. Que você fala, a pessoa entra por aqui, você, na verdade, é um criado mudo na sua existência. Agora, né, quer dizer, que era exatamente assim como se chamavam as pessoas escravizadas, que era uma peça que ficava no quarto do senhor escravocrata e que depois passou a ter o nome de um móvel chamado criado mudo, né? Você ser um criado mudo na existência você não existe, porque não se produz atos de reconhecimento, né? Então, o que Palestina fez, né? O que Israel fez com a Palestina? Israel falou, bom, olha, aqui tem uma terra e não tem povo, vamos ficar aqui. Quer dizer, como é possível que alguém diga que tem um povo ali milenar estruturado e que não existe um povo? Quer dizer, não existe, não existe. Como é possível que Marrocos se negue a reconhecer a existência de um povo, né? E diga que é um bando de fanáticos financiados pela Argélia, porque é isso que se diz, né? Um bando de guerrilheiros, vagabundos, tal. Quer dizer, essa questão da invisibilidade me parece que é a primeira questão, dizer que existe, né? E que as pessoas começam a se ter um tipo de empatia, uma relacionalidade ética com esse outro, né? E que fala assim, não, realmente, o que eu posso fazer? Essa que me parece que a gente que está na discussão da solidariedade, mas primeiro saber que existe, né? Então, são essas duas questões que eu gostaria que fui muito provocada por isso, né? E muitíssimo obrigada pelos comentários, por estarem aqui comigo hoje. Muito obrigado, professora Berenice. Quem está inscrito agora é o embaixador em Boeric, a quem passo diretamente a palavra. Por favor. Embaixador? ¿Se escucha ahora? Sim, te escutamos. Por favor. Vamos a ver. Tem a palavra. Obrigado, doutora Berenice. Eu acho que o documentário, para mim, é uma base perfeita para criar um debate. Isso é uma questão muito importante. Você fala dos campos, você pergunta qual é o secreto, por que existe o campo, qual é o secreto para poder viver no deserto, qual é o secreto que cria resistência em estas condições. O debate está aí. Por eso yo sé que no es una película, un filme de 1 hora donde explica todo y você ve esto y se acabó el debate. No. Por eso yo creo que este debate para mí es muy importante. Você habla de la visibilidad. Es un problema. Mas yo acho que hemos atravesado muchas etapas. El año 75 no existía povo saharaui, no existe povo saharaui. Directamente não existia, para nadie. Mesmo para os espanhóis não existia o Sahara. Porque o regime de Franco era uma matéria política fechada. Mesmo em Espanha não falavam do Sahara Ocidental. Qual é a fala do Saharaui? A fala do Saharaui é os direitos humanos,
derecho a la autodeterminación, a justicia, etcétera, etcétera. Este es el discurso. La capacidad material de Marruecos en este ámbito no es el mismo. Marruecos tiene un gran poder mediático. Marruecos tiene grandes amigos que hablan de esto. Mismo en Brasil. En Brasil, Marruecos está en muchos espacios porque tiene la capacidad material para estar. Si falo en Brasil, falo en Colombia, o falo en Perú, o falo en otras partes. Mas, ¿por qué Marruecos está en Latinoamérica? Marruecos antes no estaba en Latinoamérica. Marruecos vino a Latinoamérica porque el Polisario vino a Latinoamérica. ¿Y por qué el Polisario vino a Latinoamérica? Pues una lucha justa. Y porque la profundidad estratégica del Polisario está en África, también en Latinoamérica. Nosotros somos de cultura, yo falo español. Yo falo español, es lengua materna. Eso aproxima mucho también a este continente. Hay una pregunta importante ahí. Yo escucho mucho a los grandes teóricos de colonización, etc. Y la profesora Ángela faló que estaba fuera de discurso. Yo escucho a los grandes pensadores de la escuela de colonización y decolonización. Ninguno fala de Sahara. Somente Boaventura de Sousa Santos. Porque Boaventura es un militante. Él conoce muy bien, él fala de la cuestión saharaui. ¿Cómo es posible? Porque si nosotros falamos de colonialidad, vamos a hablar de colonialidad, falamos con Aníbal Quijano de colonialidad. La cuestión saharaui no es una cuestión de colonialidad. Estamos dentro de la colonialidad. Si falamos del Sahara Occidental, no falamos de la poscolonialidad. Si falamos del Sahara Occidental, falamos pura y duramente do colonialismo. É colonialismo o Sahara Occidental, não é colonialidade, não é pós-colonialidade. É verdade, é necessário um grande esforço, E aí, a professora Benedice, é muito importante este documento, e é muito importante enviar este documento a las universidades y demás para que sea materia de debate. Esto es una cuestión para mí fundamental. ¿Cómo vivir en el desierto? Usted sabe lo que es complicado. Vivir en la Amazonía para nosotros. O difícil para nosotros vivir en la Amazonía. Para vivir en el desierto nosotros no tenemos problema para vivir en el desierto. Nosotros somos grandes nómadas. Los franceses hablan de los saharauis como los grandes nómadas. Los grandes nómadas no son los tuareg, los grandes nómadas no son los mauritanos, los grandes nómadas son saharauis. Esto hay mucha documentación en relación a esto. En nuestro medio luchamos, conocemos y sabemos hacer esto. El problema cuando hablamos del planteamiento que usted hace, doctora, es que es imposible a victoria. Si usted tiene una suficiente fuerza material destructiva de imponer una solución militar, usted no fala con nadie, no fala con ninguno. Pero no es esta situación. Eso por una parte. Por otra parte, vamos a entrar en una cosa muy importante. A cuestión de la legalidad internacional. Usted faló que en Palestina el gobierno de Israel dice esto, los primeros eslóganes de los años 40, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Mas el año 75, Naciones Unidas aceptó una proposición de Marruecos y el problema político de descolonización del Sahara Occidental se transformó en un problema jurídico en el Tribunal Internacional de la Haya. ¿Usted sabe cuál era la pregunta? Si Sahara Occidental era terra nullius o no era terra nullius, si tiene gente o no tiene gente. Está en Naciones Unidas. Es verdad que el Tribunal de la Haya faló claramente, si hay una gente, son saharauíes, son los dueños del territorio. Cuando hablamos de la legalidad internacional, las resoluciones de Naciones Unidas falan claramente, todos los pueblos colonizados
al derecho de autodeterminación, sin consideraciones económicas, no son condicionantes, no son condicionantes, tiene este derecho. Y falaron del pueblo saharaui, las Naciones Unidas, los no aliados, etc. Mas Marruecos rompe toda esta legalidad internacional. ¿Es una cuestión teórica? No é a ruptura por parte do Marrocos da legalidade internacional não é uma questão teórica, é a ocupação do território. É a violação dos direitos humanos, é a existência dos desaparecidos políticos, é a existência do muro que divide o território, etc, etc, etc. O Sahara Occidental hubo 16 anos de guerra. Agora mesmo as Nações Unidas estão no território. Eu acho que as Nações Unidas não assumem a responsabilidade de llevar a cabo o proceso de autodeterminación. Y eso es un problema muy grave. Es un problema muy grave. Porque el año 91, el Frente Polisario, el gobierno de Marruecos, hacemos un acuerdo de paz para terminar el problema en un año. Son 29 años. 29 años y Naciones Unidas no impone la solución del problema. Esto es una situación muy complicada. Mas eu quero também falar das vitórias. Eu quero falar das vitórias. Nós nos identificamos com as vitórias, não com as derrotas. O povo saharaui tem uma administração, o povo saharaui tem um exército, o povo saharaui tem uma diplomacia, o povo saharaui tem uma presença, o povo saharaui tem a república, proclamou a República Árabe Saharaui Democrática. O povo saharaui é membro, fundador da União Africana, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una realidad. La situación ahora es una situación de impasse diplomático, con ciertas cuestiones políticas difíciles. Mas yo creo que você concuerda conmigo que el problema saharaui es un problema muy claro, un problema clásico de descolonización. Y yo lo que pido a través de esta palestra mismo, a toda gente que nos está escuchando, es la necesidad de investigar la cuestión saharaui y saber que la cuestión saharaui es una cuestión de descolonización, y que nosotros ahora mismo tenemos 50 y pico presos, 55 presos. Hoy, por 18 de estos presos, es un grupo por manifestación en el año, 8 cadenas a vida, a perpetuidad. ¿Cómo se fala a perpetuidad, Ángela? ¿Cómo se dice condenados toda la vida? Perpetuidade, eu acho que existe a perpetuidade, toda a vida, por participar na manifestação. 30 anos, 25 anos, 20 anos. Esta é uma realidade que é necessário falar. É uma realidade que necessitamos que se conozca. Por isso, a grande importância, Berenice, doutora, de este tipo de trabalho que você hizo. Isso é isso. Muito obrigado, embaixador. Agora está inscrita a nossa querida Maninha, presidente da Associação de Solidariedade ao Povo Saharaui. Por favor, Maninha, tem a palavra. Obrigada, Beto. Eu queria começar agradecendo esse excelente debate que a gente está assistindo, com a presença da Ângela, da nossa querida Berenice e do Emborique. Mas eu queria dizer a Berenice, o seu filme nos toca a alma e a mente. E por tocar a alma e a mente, ele nos prepara para a luta que temos que desenvolver. Obrigada pelo seu filme, que não é modesto como você considera. Ele nos traz muitos elementos para um debate. Tanto a Ângela quanto o Emborique situaram vários elementos. E a nós que somos uma associação de solidariedade, a autodeterminação e a luta do povo saharaui, a gente quer estabelecer aqui algumas linhas. A primeira delas, que coincide com a sua fala e com o seu documentário,
é a propaganda da causa, a necessidade que nós temos da divulgação, do conhecimento, da criação dessa rede, que ela só existirá quando o assunto for coletivo, quando ele começar a ser debatido por todos. E acho que você nos traz um instrumento que nós vamos, inclusive, pedir licença para utilizá-lo de uma forma, eu diria assim, massiva, né? O embaixador fala de levar às universidades, levar ao debate. Nós vamos fazer isso, se você permitir, que a gente consiga utilizar esse documentário para mostrar essa realidade que eu tenho certeza sensibilizará muita gente. E a outra questão é que a associação tem que aprofundar o debate das questões políticas levantadas pelo embaixador Emboric. Analisa essa sociedade. Como sobrevive esse povo? Que república é essa? Você citou, tem parlamento, tem ministérios, né? Temos prefeituras, todo esse arcabouço que permite que toda essa gente não se considere refugiados, mas sim uma nação com direito à sua autodeterminação. Portanto, eu quero encerrar dizendo a você, Berenice, muito obrigada. Achei, assim, me tocou, me sensibilizou. E nós vamos utilizar esse documentário para também tocar a alma daqueles que são solidários com a causa Sahrawi. E a gente espera trabalhar em conjunto nessa proposta. Muito obrigado, Maninha. Realmente o filme nos toca, nos fortalece, cria consciência, cria decisão para seguir nessa luta e ampliá-la dos desafios que ela tem para aqui na sociedade brasileira encontrar mais espaços de defesa, porque é uma causa justa. Agora, a palavra está com o Tenório, a quem passo diretamente. Com você, Tenório. Obrigado, Beto. Boa noite, Berenice. Boa noite, professora Ângela. Boa noite, embaixador Emboric Ahmed. Eu fiquei muito bem impressionado com esse documentário e eu acho que o trabalho da professora Berenice ele vai suprir uma lacuna que, no meu modo de ver, é enorme aqui no Brasil, que é a visibilidade dessa causa que já dura mais de 40 anos. O povo do Saara Ocidental, há mais de 40 anos, vive sobre o colonialismo do Marrocos, lutando pela sua autodeterminação e vivendo sob todo esse regime de opressão que o documentário relata tão bem. E eu penso como o embaixador Emboric, professora Berenice, o documentário ele foi conciso, mas foi muito direto. Não precisa um documentário de 1 hora, 2 horas, um filme longa-metragem que encerre o assunto. Uma dos grandes méritos desse seu trabalho é dar elementos para que haja um entendimento por menor que seja da questão, mas que suscita o debate, temas importantíssimos, como, por exemplo, a questão de gênero que você destacou com tanta eficiência. Uma sociedade que vive sob a ocupação colonial há mais de 40 anos, vivendo sobre as agruras e os extremos do deserto, tudo que o deserto proporciona de dificuldades, de adversidades, uma sociedade que vive basicamente da ajuda humanitária e é uma sociedade onde o papel da mulher é preponderante. A mulher Sahrawi ela tem um papel de destaque desde a luta contra a ocupação, aliás, anterior à ocupação do Marrocos, quando os Sahrauís lutavam contra o colonialismo espanhol, que estava antes da ocupação colonial do Marrocos. E a mulher Sahrawi teve um papel de muito destaque. E hoje a gente sabe, e esse dado é muito importante, esse dado de que no Saara Ocidental
não há nenhum caso de feminicídio, não há violência doméstica, né? Como também não há crianças abandonadas. A Berenice destaca a questão das novas gerações para a continuidade da luta, e o papel das crianças e dos jovens sarauís também é de se destacar. Então, eu fiquei muito bem impressionado, adorei o seu documentário. Uma questão que eu sempre coloco, eu sempre destaco, é a invisibilidade da causa do povo sarauí, porque existem outras causas, outras lutas de povos contra o colonialismo na África, no Oriente Médio, como o povo palestino, que há mais de 70 anos luta contra o colonialismo sionista que ocupou a Palestina e pratica um regime de apartheid. Mas essas lutas elas têm uma visibilidade maior, né? A luta do povo do Saara Ocidental é uma luta meio que invisível. E o documentário, o filme, ele traz uma grande contribuição no sentido de mostrar a luta desse povo, as origens e as consequências da ocupação colonial do Marrocos sobre o território do Saara Ocidental, as semelhanças que existem com outros colonialismos, e dá a possibilidade de que haja um debate em todos os campos, né? Nas universidades, nas escolas, nos movimentos sociais organizados. Eu acho que agora nós temos, e se Deus quiser, isso vai acontecer com uma profusão maior, nós temos um instrumento que vai nos dar elementos para que o debate ele possa existir, né? E as pessoas possam saber o que se passa no Saara Ocidental, essa última colônia da África que vive sob a ocupação de um reino feudal e colonial, que o reino do Marrocos é um reino feudal, ele trata o Saara Ocidental como uma porção, né, deles para exploração, explora as riquezas naturais em detrimento da situação de dificuldade que o povo do Saara Ocidental atravessa. Então, a minha fala aqui, professora Berenice, é de saudações pelo seu trabalho de altíssimo nível, com a profundidade enorme para se ter conhecimento dessa causa, com informações muito relevantes sobre a situação social e da luta política do povo do Saara Ocidental. E eu lhe felicito por ter nos oferecido essa possibilidade de ter um instrumento que vai nos auxiliar a dar visibilidade a essa causa. E eu convido a nossa transmissão que deem visibilidade a esse trabalho. É um trabalho importantíssimo, é um instrumento, eu diria até que é um instrumento de trabalho, uma ferramenta de trabalho na luta de solidariedade e na luta para dar visibilidade à causa do povo do Saara Ocidental pela sua autodeterminação. Era isso que eu gostaria de falar. Beto, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Marcos Tenório. Eu estou inscrito agora para fazer perguntas também, e eu queria, como jornalista, dar uma notícia. Nesse momento, uma boa notícia. Quero convidar a professora Berenice para participar do programa Linha Direta, que é uma parceria das TVs comunitárias do Rio de Janeiro e de Brasília, e que a partir da semana que vem terá também a participação da TV comunitária de Curitiba e de Recife, formando, portanto, uma mini coalizão, para exibir o documentário e para debater conosco, nesse programa Linha Direta, o Saharaui, Memória e Exílio. Né? Conto que é uma boa notícia e que aceitará o nosso convite. E eu queria fazer uma pergunta também à professora e pedir os comentários do embaixador Emboerique. Eu conheci o embaixador Emboerique em Caracas, na Telesur, entrevistando, porque estava lá uma pauta sobre a questão do Saara Ocidental, e me indicaram, você está nessa luta aí há muito tempo, então você vai lá entrevistar o embaixador. Foi aí que eu conheci o embaixador Emboerique.
O tema, professora, é a questão do reconhecimento internacional, porque uma luta como essa que os opressores, Marrocos, jogam com a invisibilidade, com o não reconhecimento, com o estreitamento, com a dificuldade de aceitação e reconhecimento oficial, né, por parte de países, é muito importante, portanto, encontrar uma solidariedade que seja muito efetiva. Eu queria lhe perguntar o que é que você viu nesse sentido lá, por exemplo, sabemos da ajuda de Cuba na área de saúde e de educação, sabemos que a Revolução Bolivariana reconhece oficialmente a República Árabe Saharaui e o Chaves dava grande destaque a essa questão. Então, como é que você viu essa solidariedade e pediu os comentários do embaixador sobre essa questão, porque nós sabemos que na América Latina, com o fluxo, o refluxo havido recentemente, havia países que reconheciam, outros países. Quero saber como é que ficou a questão do México, a questão da Argentina, se o Uruguai segue reconhecendo, enfim, essa questão de reconhecimento internacional, já que no Brasil nós sabemos todos qual é o obstáculo que temos pela frente, mas que vamos lutar para vencer. Essa que é a pergunta, professora, com os comentários do embaixador. Bom, eu queria primeiro dizer para a Maninha que é para isso mesmo, né? Semana que vem, pessoas que estão perguntando, a Ângela me perguntou aqui, eu acho que eu demorei um pouco a disponibilizar o material, porque precisava das legendas em espanhol, e eu precisava das legendas para poder mandar para o pessoal lá dos campos, né? Não tenho condições de fazer a legenda em árabe, gostaria muito, mas agora vai estar disponível, a partir de amanhã vai estar disponível no YouTube, né? Berenice Bento tem um canal, vai estar lá, viu, Ângela? E também queria convidar as pessoas a verem uma exposição de fotografias que eu tenho. A primeira coisa que eu fiz foi fazer um artigo e eu fiz uma exposição que está na minha página também, né? Uma sensação de falta, né? Assim, não, eu preciso entender, eu preciso estudar, eu preciso... E, assim, eu me organizei durante 1 ano e meio para poder fazer essa viagem, né? Por conta mesmo desse ativismo do Said, que me parece uma das pessoas que do protagonismo que ele tem, né? Do protagonismo que ele tem junto com essas pessoas que compõem essa associação incrível, nessa luta semanal, diária de visibilizar, né? Então, muito obrigada, Said. As condições materiais, né? Tem uma parte no curta que eu apresento, eu falo assim, eu fiz muitas coisas, né? Foi uma semana que, assim, e tem uma coisa de um hábito, assim. Eu lembro que um dia eu fui dormir 3 da manhã, a gente tomando chá, conversando, dançando, comendo, 3 da manhã. E quando dá 8 da manhã, a Dadu, aquela figura maravilhosa da família Buiema, me acorda porque a gente tinha que ir para entrevista com a governadora, né? Então, muito, muito, muito intenso. Tudo foi uma semana assim que era agenda de manhã. Elas fizeram uma agenda para mim que é uma coisa impressionante de trabalho, né? Foi muito trabalho. E eu visitei onde está o depósito de comidas. E a Dadu me falava o seguinte: esse depósito já esteve muito mais cheio de comida, né? Eu falei assim, mas o que isso acontece? Eu falei assim, o que acontece é que a gente, como é ajuda humanitária, né? Os países têm suas crises. Cuba, Venezuela, né? Os bloqueios, a questão, o que os Estados Unidos fazem, o que os países europeus fazem com Venezuela e com Cuba é criminoso, né? Tinha que ter algum tipo de... Não é possível, né?
Então, o que acontece? Diminui. Né? A escola de cinema também tem problemas com os professores, que não está mandando mais tantos professores como antes. Tal. E aí ela me fala uma coisa que eu acho que é o eixo. Né? A nossa causa não é humanitária. Ela me falou assim, falei, é isso. Por quê? Em função, eles têm, poxa vida, tem um país, tem uma costa pesqueira, tem recursos minerais, né? E aí você fica dependendo do tipo de ajuda humanitária para comer. Então, realmente, ele vai variando aquela quantidade de comida, e uma comida, quer dizer, que não é lá muito rica, né? De valores de vitamina e tudo. Então, assim, é fundamentalmente pela ajuda humanitária. Claro que circula um dinheiro no campo por conta de quem está fora, né? Quem está trabalhando na Espanha, em Argel, que manda o dinheiro para a família. Mas é um dinheiro muito pouco e não tem trabalho, não tem emprego. Né? Então, é muito difícil. Né? De fato, por esse registro do humanitário, como eu falei no curto, é uma carência atrás de outra. Né? Aquilo que o Eboric, no cotidiano, tem que comer, tem que tomar banho, tem que comprar roupa, construir escola. Como é que se administra isso? Né? Muito, muito, muito difícil, né? Não sei se... E muito obrigada pelo convite, Beto. Claro que será um prazer fazer essa conversa. Muito obrigada. Comentários do embaixador, então. O comentário do embaixador. O embaixador, esta noite, é um nome feliz. Porque tudo o que a gente expressou é verdade, é verdade. Eu disse que o trabalho da doutora Berenice é uma necessidade, E vamos a tratar como uma necessidade. E eu também agradeço a predisposição de facilitar material para trabalhar no Brasil a questão saharaui. Isto é muito importante. A questão da presença diplomática do Saara Ocidental. Você falou de Cuba. É verdade, eu conheci a Beto a primeira vez que eu fui a Venezuela. Mesmo Telesur ainda não estava preparada e fizemos uma coisa artesanal, mas é a primeira emissão do Telesur. Você sabe, Beto, Cuba é outra coisa. Quando falamos de Cuba, a relação diplomática, sim, falamos a relação diplomática com Cuba. Falamos para saharauis. Se falamos de Irmandade, falamos de Cuba. Se falamos de hospitalidade, falamos de Cuba. E se falamos da preparação, esta é uma coisa muito importante. Se falamos da preparação do técnicos, falamos de Cuba. Eu acho que há mais de 4.000 técnicos superiores e médios formados em Cuba, no Sahara Occidental. Siempre Cuba presta una solidaridad incondicional a la causa saharaui. Ahora mismo hay una comisión sanitaria y una comisión de educación en los campos de refugiados saharauis. Mas no es una cuestión exclusiva. Você pode encontrar os cubanos em toda a África. É uma política do governo cubano. Com a relação à presença diplomática do Sahara Occidental em Latinoamérica, como falei, no princípio, os marroquinos vieram à Latinoamérica para tentar neutralizar a atividade, a ação política do Frente Polisário e a solidariedade dos países latino-americanos com o Sahara Occidental. A situação atual, agora, neste mesmo momento, nós temos embaixadas abertas em Cuba, em México, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Quito e Montevideo. Estas são as embaixadas. É verdade que há outras embaixadas que se ocupam de outros países, não temos a suficiente capacidade.
material para fazer mais embaixadas em outros países. Mas esta é a realidade latino-americana. É verdade que eu vou falar com sinceridade, com você, Beto. É um pouquinho inexplicável que a Argentina não reconheça a República Saharaui Democrática. Não é normal. A situação no Chile, agora, neste momento, não mais. A situação, a presidenta Bachelet tampouco reconheceu a República Saharaui. É uma atitude soberana, é uma atitude soberana. Cada país faz aquilo que considera oportuno em sua relação internacional. Mas nós gostaria que a Argentina, por exemplo, fizesse as relações diplomáticas. A projeção, como dije, a profundidade estratégica da diplomacia saharaui é África e Latinoamérica. En África, nosotros estamos muchos países, somos miembros de comisiones, tenemos embajada en Addis Ababa también. A situación es bastante boa a nível do continente africano. Mas eu penso que é necessário uma profundização das relações em Latinoamérica. Uma profundização. Por eso es necesario todo este tipo de actividad, porque es necesario también, você tiene que conocer para reconocer. Es necesario conocer para reconocer. Por eso estamos hablando del documentario de la profesora Berenice. Nosotros tenemos también representación, no de nivel diplomático, representación. Tenemos representación en Brasil, tenemos representación en Chile, en Colombia, mas no a nivel diplomático. La representación del Frente Polisario en Brasil es una representación oficial, con la comunicación con Itamaraty. No hay problema en la comunicación con Itamaraty, intercambiamos en comunicación. Ahora mismo, hace unos días, hay un nuevo libro, que es la política del cheque. ¿Cómo se dice? Política del cheque del dinero, que es la política que Marruecos está haciendo. Desgraciadamente, hay muchos medios, a media en ciertos países latinoamericanos, son susceptibles de que el dinero marroquí pues, se mueva en esos medios. Ahora mismo, hay un sentimiento muy general de dos jovens saharauis. Eu não sei se Berenice falou muito com os jovens, mas os jovens saharauis, eu acho com certa lógica. Eu falo que eles não são partidários, não exatamente nossos partidários. Eu falo assim, as Nações Unidas não hizo o que deveria fazer, não fez o que deveria fazer. As Nações Unidas, 29 anos, e é um freno para a independência do povo saharaui. E a juventude, agora mesmo, exige, fala de que é necessário a abertura de novas vias para chegar à independência. Isso é normal, porque há certo cansancio na população. Mas é necessário ter a paciência suficiente, não precipitar. Mas é uma reivindicação bastante extendida em los jovens saharauis. Mas a República Saharaui hoje em dia é uma realidade inquestionável, é irreversible, não pode voltar para trás. E é verdade também que a presença do la MINURSO, Missão de Nações Unidas para o referendo no Sahara Occidental, hoje não cumpre a missão e é um freno ao direito internacional, é um freno às mesmas resoluções das Nações Unidas. Eu sou diplomático saharaui, assumo a fala que é um freno à reivindicação legítima do povo saharaui da independência. É verdade que há uma correlação de forças no Conselho de Seguridade. O Conselho de Seguridade nunca tomará uma decisão definitiva, porque país miembro permanente como Francia fala con tranquilidad. Todo sí Naciones Unidas. Sí Naciones Unidas. Voy a decir una cosa increíble. Todas las misiones de Naciones Unidas en el mundo monitorean o respeto a los derechos humanos.
todas as missões das Nações Unidas. Somente uma não monitoreia a questão dos respetos dos direitos humanos, que é a questão da MINURSO, que está no Sahara Occidental. Porque no Conselho de Seguridade, França não permite que se abra esse apartado. É uma loucura. Nós temos mais de 200 desaparecidos. Temos más de 55 personas en la cárcel. Hay muertos, en fin, hay una situación terrible de violación de los derechos humanos. Y Francia, que fala mucho de los derechos humanos, impide que la misión de Naciones Unidas en el Sahara Occidental monitoree la cuestión de los derechos humanos. Eso es muy grave. Mas, con relación a la pregunta, a la pregunta que você planteó, Beto, a República Saharaui una realidad incuestionable, una realidad irreversible, pasarán etapas más favorables, pasarán etapas menos favorables, pero hay una cuestión que garantiza la continuidad, y es la cuestión de la determinación del pueblo saharaui en la lucha. Esa es la cuestión fundamental. Ni Marruecos, ni Mauritania, ni Naciones Unidas, ni MINURSO. El elemento que va a llevar la balanza a un lugar a otro es la determinación del pueblo saharaui. Muito bem. Maneira, isso afetou, dificultou a luta do Saara Ocidental. Nós sabemos que antigamente a Líbia de Gaddafi dava muito apoio para a Frente Polisário e o Saara Ocidental. Também houve algumas mudanças políticas significativas na Argélia, né? Então, de que maneira isso teria, de alguma forma, as mudanças nesse mundo árabe, nessa conjuntura, afetado a situação de apoio, de reconhecimento do Saara Ocidental, e perguntar para a Berenice também se encontrou por lá delegações estrangeiras que falavam, que diziam, como participavam, como se expressam na solidariedade. Embaixador, eu começo? Fala, Berenice, sim, começa. Tá. Eu fui para os campos em um momento muito, muito especial, né? Que foi essa última semana de fevereiro. E sim, no dia mesmo, né, de comemoração da Declaração da República Árabe Saharaui Democrática, né, da RADS, tinha gente, Venezuela, Cuba, tinha uma quantidade de internacionalistas impressionante. Mas, de uma forma geral, no campo, a marca internacional está espalhada em todos os lugares. Por exemplo, eu trouxe um cuscuz, né? Cuscuz saharaui, maravilhoso. Aí você pega o cuscuz, está lá uma etiquetazinha, produto doado, o saco e a etiqueta doada pela Associação das Mulheres de uma região da Itália, né? A biblioteca, tem um projeto das bibliotecas que quem financia, o Emborique vai falar muito melhor disso do que eu, claro, é o País Basco, se eu não me engano, que são um projeto que as crianças escrevem suas histórias, desenham. Então, a presença internacional, ela está absolutamente espalhada, né, nas escolas, nessas pequenas coisas, da etiquetazinha. Agora, obviamente, no dia da festa nacional, era absolutamente, né, gente eu cheguei no aeroporto, quando eu cheguei no aeroporto, eu saí de Madrid, Argel, Tinduf, Campo, é mais ou menos esse movimento. Tinha saído do sul, né, inicialmente eu tinha saído de Sevilha, fiz esse movimento, e quando eu cheguei no aeroporto de Argel, nós pegamos o avião para Tinduf, fui, né,
várias pessoas, acho que da Suécia, da Alemanha, que iam correr na maratona, né? Na maratona. E depois nós voltamos juntos 8 dias depois, e eles estavam absolutamente acabados, né? Porque o deserto, né? Boca estourada, assim, uma semana acho que emagreceram, sei lá quantos quilos, 5, 6, era uma coisa muito impressionante fisicamente, e é uma maratona no deserto, né? Então, eu acho que sim, eu acho que, e tem também aquele programa de férias em paz, né? Que todo ano, famílias, que é toda uma discussão se esse programa de vacaciones em paz, que chama que famílias recebem crianças, porque o verão no deserto é 52, 55 graus, nas casas de alvenaria, porque tem a casa de alvenaria e as tendas, né? Da família. Então, em cima tem as pedras justamente por conta das tempestades de areia, né, que são muito frequentes, vão passar as férias na Espanha, né? Eu não sei, isso é toda uma discussão se até que ponto essas vacações em paz não é uma forma cristã de limpar a consciência colonial, né? Quer dizer, de fato, eu andei muito na Espanha antes de ir para o campo, eu fiquei circulando muito, né? Na Espanha eu fiquei, eu acho que 15 dias ou 20 dias, conversei com muita gente da universidade, muita gente ativista, de outros ativismos, de fato me impressionou muito também o silêncio, né? Fiquei hospedada em casa de amigos espanhóis, e assim, falei, nossa, aqui a gente não sabe disso. Essa é uma parte da história da Espanha que a gente não aprende na escola e que ninguém sabe, né? Em algum momento eu estava comendo em um restaurante e um rapaz saiu, escutou que alguém que eu ia para os campos, ele saiu, ele foi lá na cozinha e trouxe um tanto de azeite, o melhor azeite que eu já comi na minha vida, e ele com os olhos cheios d'água, falou assim, isso aqui, eu não sei o que eu faço, mas assim, isso aqui é para dizer que meu coração está com o povo saharaui, né? Isso foi uma cena que não sei como que eu vou elaborar um dia, que eu e meu amigo paramos assim, e eu dei de presente para a família Buema. Então, eu sei que eu estou extrapolando muito mais do que você perguntou, né? Mas para dizer também, na questão da Espanha, que o Emborique traz para a gente, que eu também acho que tem que ter forças externas, né, à ONU, para poder resolver a questão saharaui. E a questão que eu penso é o seguinte, eu morei na Espanha 1 ano e meio, né? Eu fiz parte da minha pesquisa de doutorado na Espanha. E sabe quando que eu escutei falar? E olha que eu circulava nos ativismos, né? Jamais, nunca, silêncio, né? É isso. Embaixador. Sim, você me fez uma pergunta muito complicada, Beto. Defeito de jornalista. A gente está correndo o risco de levar porrada aí para fazer a pergunta. Você sabe uma coisa, a situação nos países árabes é uma situação extremamente complicada. Extremamente complicada. Eu posso falar que a nível da região, a relação do Sahara com Mauritânia é muito boa relação, e a relação com a Algéria é boa relação. Se falamos de Líbia, você sabe qual é a situação de Líbia. Se falamos de Médio Oriente, você sabe qual é a situação de Médio Oriente. Eu posso falar de la posição de Argelia. O presidente argelino, perto, não há muito tempo, ele falou com claridade, que há 2 linhas rojas na política exterior da Argélia, que é a Palestina e Sahara. Ele mesmo falou assim, não vamos a pedir dinheiro, financiação, Fundo Monetário Internacional, porque os vão pedir contrapartidas no Sahara ou em Palestina. A Argélia não vai fazer isso. E há outra situação no mundo árabe. A situação no mundo árabe é muito complicada, é complexa, é muito complexa. E é necessário 2 ou 3 horas para falar desta mesma situação. O que sim digo é uma coisa, que o que falaram de a primavera árabe, bom, você conhece qual é o resultado da primavera árabe. Vários países estão destruídos por a primavera árabe. Você sabe
la esperanza de la hoja de ruta de Oslo. ¿Dónde está Oslo? Você sabe, é uma situação complexa, uma situação complexa. Eu posso falar solamente com claridade da região, mas sempre a questão saharaui foi uma questão que os países árabes não compreenderam muito bem. Pero é uma constante. Quando Marruecos reivindicava Mauritânia, os países árabes tampouco reconheciam a Mauritânia, solamente reconhecia Túnez. En ese momento, Argelia, en el año 60, Argelia ainda no era independencia. El único país árabe que apoyaba a Mauritania era Túnez. A nosotros apoyábamos muito Argelia e Líbia, mas essa é uma situação do passado. Mas a solidariedade da Argelia sigue sendo constante. E quando estamos falando dos campos de refugiados, os campos de refugiados estão em Argélia. Eu gostaria também de falar de outra coisa, Berenice, e a questão a história da luta da mulher saharaui é realmente maravilhosa, é realmente incrível. É realmente incrível. Mas a história da luta da mulher saharaui não está escrita. Eu compreendo, e você falou, que você é consciente que é centro de preocupação política a causa nacional, não é a causa de gênero. Mas eu creio que, eu penso, é um pensamento personal e não gostaria de debater, porque eu creio que a mulher saharaui está à vanguarda da mulher árabe. Mas não está escrita. Todos estes livros daqui, todo isto, é sobre a questão saharaui. Creio que há 2 pequenos libritos da mulher saharaui, 2 assim pequenininhos. Só 2. É necessário investigar a causa da mulher saharaui, da participação da mulher saharaui. E, de verdade, há casos heróicos da mulher saharaui. E isso é necessário estudar a questão da mulher saharaui na luta, mas não nem com ojos de turista, nem com ojos de estrangeiro, nem com visão eurocêntrica. Não assim. É necessário ir aí, buscar e encontrar respostas. E esta resposta não te la dá um homem, te dá uma mulher. É necessário ir aí atrás. E creio que é importante, é uma preocupação para mim. Muito bem. Bom, estamos chegando mais ou menos no horário que a gente tinha previsto aqui para terminar. Não tem ninguém inscrito, que até o momento. Pergunto se Berenice queria fazer uma despedida, a professora Ângela também. E se a gente poderia já encaminhar para o encerramento. Professora, quer fazer uma despedida também? Sim. Gostaria de agradecer imensamente, mais uma vez, escutar o Emborique é sempre muito bom, aprende, a gente sente... É bom estar junto, a gente que está nessa luta e tudo, assim, ter essa possibilidade de alguém te escutar e conversar sobre aquilo que você está pensando, e é com o Emborique, é com a Ângela, com vocês, então agradecer muito, falar para o Emborique que essa é uma das minhas doces esperanças, que seja justamente que inspire também. E atuar, isso está borrado, isso não existe. Então, que sim, que as pesquisas de gênero, e não só o gênero isoladozinho, mas o gênero pensando em justiça social, nas lutas anticoloniais, eu acho que a história do povo saharaui, das mulheres saharaui, é um lugar que pode
tanto para a gente entender, né, mas também para nos inspirar, também ser uma escola de inspiração, no sentido de mão dupla, né? Então, também dizer que esse também é um dos objetivos. Por isso que eu já conversei com pessoas na universidade, já lancei esse curta sem essa formatação final, de que, assim, professor, eu queria fazer uma dissertação sobre tal questão, tal. Isso também é um dos meus desejos, né? Que essa discussão que nós estamos tendo aqui, que quem está aqui nesse momento nos escutando do outro lado, no Facebook, pense assim, puxa vida, eu tenho essa questão, eu acho que seria interessante conversar, entender, né? E ser afetado por essas mulheres que são realmente extraordinárias, né? Mas não no sentido extraordinário do exótico, não, né? Mas extraordinário no sentido de que uma sociedade muçulmana, né? Quer dizer, tem tanta coisa para nós que nós não sabemos, que nós precisamos aprender, né? E não no sentido de ir lá como objeto de estudo, toda a discussão ética dessa relação com o campo de pesquisa, que sim, que eu acho que precisa, sem dúvida alguma, é necessário, né? Então, agradeço muito essa possibilidade de estar com vocês essas 2 horas incríveis. Muito obrigada. Eu também gostaria, Beto, falar 2 coisas para finalizar. Agradecer, felicitar, parabéns, doutora Berenice, felicitar e agradecer também a predisposição de utilização do material para estender a sensibilidade saharaui em Brasil. Aproveito também a oportunidade para a gente da Associação de Amistade do Sahara, como a senhora Maninha, Said, etc., que trabalham para a causa saharaui. Mas eu não quero olvidar uma coisa. Eu vim há muito tempo na Latinoamérica. Eu encontrei a Beto Almeida, lutando pela justiça. E Beto Almeida todavía ainda está lutando pela justiça. Eu quero dar um reconhecimento personal de um homem que trabalha pela justiça com uma claridade indescritível. Beto, você é uma pessoa de os imprescindíveis. Muitíssimas graças. Muito obrigado. Obrigado a você, embaixador. A professora Ângela também gostaria de dizer algo, despedida. Enfim, parabenizar de novo a Berenice, a todos e todas vocês pelo espaço, né, por esse debate. Realmente posso reforçar o que a Berenice já falou. Para mim, escutar vocês, escutar o embaixador, aprender cada vez mais sobre a realidade contemporânea e complexa do povo saharaui, foi uma oportunidade única, então agradeço muito e evidentemente estaremos, já tem alguns estudantes acompanhando a transmissão, já pedindo, né, o documentário, então acho que essa nossa leitura de que vai ser uma ferramenta, né, de comunicação e de divulgação e de luta também, eu acho que vai ser bem, já está se concretizando. Então, enfim, muito obrigada de novo e parabéns. Bom, muito obrigado, professora Ângela Facundo. Muito obrigado pelas suas palavras, embaixador em Boirique. Estamos juntos, sabe que essa solidariedade, essa nossa causa, nosso compromisso de todos nós que estamos aqui, são compromissos que nos acompanham para o resto da vida, né? É uma questão de vida para nós. Eu queria, então, professora Berenice, agradecer muito o convite que me fez a Maninha, presidente da Associação de Solidariedade à República Árabe Sahraoui. Para mim foi uma honra estar aqui presente, agradecer Marco Tenório, que esteve aí na alavancagem dessa transmissão, a todos que estiveram aqui conosco, e que isso sirva de momentos de fortalecer nosso compromisso, né? E que continuemos agora com esse documentário da professora Berenice. Temos aí um instrumento, uma ferramenta para ir levantando o debate, mais e mais debate, inclusive levando isso para o Rio de Janeiro, para a TV Comunitária do Rio, TV Comunitária de Brasília, para a de Curitiba e também a de Recife, né? Motivando aí
a um debate para cada vez mais democratizar a oportunidade das pessoas se sensibilizarem com essa causa justa, necessária, a qual nós estaremos sempre com ela. Muito obrigado a todos, obrigado à associação, obrigado, Maninha, parabéns e até a próxima. Tudo de bom. Que viva o povo da República Árabe de Sahara, que viva a Frente Solidária, a Frente Polisário e a nossa solidariedade permanente à causa do povo solidário, povo polisário. Até. Um abraço. Boa noite. Grande abraço. Boa noite. Tchau.